Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos, queridos amigos, a essa palestra online organizada pelo Comitê de Educação da Urântia, Associação Internacional. A palestra de hoje é apresentada por Neemias Moore sobre o tema Cada Vez Mais Branco. Então, agora, gostaria de apresentar a todos vocês o nosso palestrante. Neemias Moore é leitor do livro do Urântia desde o ano de 2001. Ele é o criador e mantenedor do grupo ELUB, Estudantes do Livro do Urântia, no Brasil. Ele atuou como vice-presidente da Urântia, Associação do Brasil, entre 2004 e 2008, e como presidente de 2008 a 2012. Atualmente, ele é diretor da Escola Urântia. Então, muito obrigada, Neemias. A palestra é sua, pode falar. Obrigado. O tema da nossa apresentação hoje é Cada Vez Mais Branco, e apenas o título assim pode parecer algo sem sentido de início, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho do livro do Urântia, e eu acho que esse parágrafo irá dizer tudo sobre o tema da palestra. Documento 195, no tópico 5, está escrito assim: ao observardes o mundo, lembrai-vos de que as manchas negras do mal, que podeis ver, se destacam sobre o fundo branco do bem último. Vós não vedes meramente manchas brancas do bem, mostrando-se miseravelmente sobre o fundo negro do mal. Então, essa imagem aqui é exatamente para representar o título da nossa apresentação. Esse lado de cá nós temos um fundo branco com algumas manchas negras. E aqui nós temos um fundo negro com manchas brancas. O livro de Urântia diz que não é assim. E que é assim. Ou seja, o bem, representando esse fundo branco, ele é muito maior do que alguns detalhes do mal que se apresentam. Então, o nosso objetivo aqui é abordar esse aspecto de que o mundo é predominantemente bem, não só o mundo, mas o universo. O nosso planeta ainda tem muito mais manchas negras, por assim dizer, mas no universo o branco ele reina ainda de maneira mais soberana, né? E por que ainda há algumas manchas negras do mal em nossa realidade? Então, o primeiro aspecto que devemos considerar é que nós fomos criados em um universo que é imperfeito. Então, o nosso universo ele é imperfeito e foi criado assim de propósito. Uma interpretação equivocada das Escrituras informa que Deus teria feito tudo perfeito, e aí com o pecado de Adão é que tudo havia sido, vamos dizer assim, estragado no mundo, né? Por conta de Lúcifer. Mas não é assim. Esses percalços fazem parte da evolução. E o mundo foi criado imperfeito de maneira proposital. Só que não era para que nós, nosso mundo, estivéssemos ainda vivendo uma fase em que houvesse ainda tantas manchas aparecendo. Mas aconteceu alguns eventos que tiraram o nosso planeta do percalço, né? do caminho, do compasso. A primeira coisa foi a rebelião sistêmica que aconteceu há 200 mil anos, quando o governante do nosso sistema se rebelou. Isso fez com que muitos planetas desse sistema acabaram se aliando a Lúcifer, como foi o nosso caso. Então, esses planetas sofreram mais com a rebelião, porque tiveram o seu governante, o príncipe planetário, envolvido na rebelião. Então, esse é um segundo aspecto. Então, nós estamos em um universo imperfeito e, além disso, o nosso sistema sofreu uma rebelião. Além dessa rebelião, que o nosso príncipe também participou, o nosso planeta também tem um outro fator, que é o fato de ser decimal. O livro diz que a cada 10 mundos criados, eles escolhem um entre esses 10 para que seja um planeta decimal, para que seja um laboratório, um mundo onde se possa fazer experiências.
E assim é o nosso mundo. Então, o nosso mundo, ele foge um pouco do curso dos mundos normais, por conta que aqui é permitido que as coisas aconteçam, né? Além desse fator, depois da rebelião, nós recebemos o casal de filhos materiais, Adão e Eva, que deveriam então retomar o processo de governo do mundo que havia sido interrompido com a queda do príncipe, mas esse casal adâmico, né, nós sabemos que falhou. Então, é mais um fator que soma aí a nossa situação e que o nosso planeta ainda tenha que lidar com tantos percalços, tantos problemas, que são essas manchas negras que o livro Durante está citando, né? E, além disso, depois nós recebemos o Filho Criador, e todos conhecem a história. Ao invés dos homens daquela época darem ouvidos ao que Jesus dizia, a grande maioria se revoltou contra ele e acabaram matando. Então, assim, tudo isso contribui para que o nosso mundo esteja no estágio em que está hoje. Nós realmente estamos atrasados em relação ao que a gente poderia estar, né, nesse processo evolutivo, por conta desses fatores aí, né? Mas vamos avançar, e eu pretendo mostrar através de alguns gráficos e alguns fatos sobre o mundo, de que realmente o mundo é predominantemente bom e que ele está de bem a melhor e não de mal a pior, como algumas pessoas acreditam ou defendem, né? Alguns mais pessimistas. Falando em religião, nós temos um planeta que grande parte da população, para nós aqui do mundo ocidental, é predominantemente cristão. Então, a religião que domina essa nossa cultura é a religião cristã. E, na visão desses teólogos cristãos, tudo está assim, que o mundo está de mal a pior, porque teria que ser assim mesmo, faz parte de uma profecia, e que essa profecia tem que se cumprir, de que o mundo iria de mal a pior mesmo, até que Jesus volte, destrua tudo e resgate os seus escolhidos. Então, na visão teológica cristã, nós tivemos, então, a primeira vinda de Cristo, que foi a vinda de Micael, há 2000 anos. Depois de sua morte, então, iniciaria esse processo dos princípios das dores. Que aí é aqui que eles buscam explicações para a existência de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos e falsos profetas. Eles acreditam que esses acontecimentos são um prelúdio do fim do mundo mesmo, e que quando o anticristo surgir, né, então ele irá começar uma perseguição contra os cristãos, de acordo com essa visão. E então, depois disso, Jesus volta, e aí vai iniciar o primeiro, o milênio, que seria 1000 anos. Jesus governaria o mundo por 1000 anos, e depois haveria, então, o juízo final. No primeiro momento, haveria a ressurreição dos santos, e depois a ressurreição dos mortos. Isso é a visão cristã, e que talvez muitos de vocês conheçam ou tenham ouvido falar em alguma pregação de algum pastor evangélico ou coisa assim. Essa é a ideia que eles têm, ou seja, que o mundo está caminhando para o fim e que realmente haverá um apocalipse em que tudo será destruído pelo fogo, né? Eu mesmo nasci no meio evangélico e eu cresci ouvindo essas teorias, e eu li essas teorias no livro do Apocalipse, até que eu conheci o livro de Urântia, e o livro de Urântia traz uma visão completamente diferente, de que o mundo não está de mal a pior. O mundo está evoluindo, está cada vez melhor e está predestinado a alcançar a era de luz e vida, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Tirar essa janelinha daqui para não atrapalhar o título. O livro diz que há um propósito grande e glorioso na marcha dos universos pelo espaço, né? E que nós fazemos parte desse plano.
o nosso planeta, nós como humanidade, como mundo. Nós fazemos parte, e essa obra é gigantesca, mas nós não estamos esquecidos. Nós somos parte desse projeto, e que esse projeto está sendo supervisionado e executado pelos seres celestiais, pelo governo celestial. Nós não estamos como um barco à deriva, à mercê da vontade de alguns poucos homens no mundo, né? Como alguns preferem acreditar. Existem muitas teorias sobre os poderosos que governam o mundo. Eu, particularmente, não acredito que sejam essas famílias ricas que governam o mundo. Eu acredito que o mundo é governado pelos altíssimos de Edentia. Há um trecho no livro que diz que os altíssimos governam no reino dos homens. Então, os homens têm aquela pretensão de querer dominar o mundo, mas, na minha opinião, quem domina e quem controla mesmo o mundo são os nossos governantes celestiais. E cada um individualmente, sim, deve governar sua própria vida, fazer suas próprias escolhas, contribuir para um mundo melhor e trabalhar para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua alma. Mas, assim, pensando em um governo global, eu entendo que o único governo global que nós temos é mesmo daquele conselho dos 12 Melquisedeques e dos altíssimos de Edentia, que são os 3 Vorondadeques que governam a constelação. Continuando, então, o texto continua dizendo assim, que há na mente de Deus um plano que abraça cada criatura, de todos os seus imensos domínios. E esse plano é um propósito eterno de oportunidades, sem fronteiras, de progresso ilimitado e de vida eterna. Então, eu quero destacar a questão do progresso, né? O mundo está em progresso, ele está num processo, está progredindo, avançando. E quando há alguma coisa que venha promover um retrocesso, os seres celestiais sempre tomam alguma iniciativa. Esses governantes. Nós temos um curso de vida muito curto, né? A nossa vida é muito, muito pequena para a gente ter uma noção do passar do tempo. A gente não tem muito. Eu, pelo menos, eu preciso fazer alguns desenhos, alguns gráficos para eu ter noção, para eu compreender o quanto de tempo passou. Porque parece, quando o livro fala assim, há 400 bilhões de anos iniciou-se o universo local. Eu não faço ideia do tamanho disso, né? É muito tempo para quem vive só de 80 a 100 anos aqui na Terra, somos nós, seres humanos. Mas o livro diz que tudo começou há 400 bilhões de anos. Então, é um projeto realmente de longo prazo, né? E somente há 6 bilhões de anos atrás é que veio nascer o Sol. E há 4 bilhões e meio que nasceu a Terra, o nosso planeta Urântia. Olha, 4 bilhões e meio. E somente há 550 milhões de anos, então, foi implantada a vida. Há 1 milhão de anos surgiu o primeiro casal humano. Se a gente for avaliar, pegar e fazer uma régua com 400 bilhões de anos da formação do universo, e a gente entender que nós, seres humanos, estamos aqui há apenas 1 milhão de anos, isso foi ontem, né? Então, às vezes, a gente tem pressa de que as coisas aconteçam de forma rápida, mas o processo é mesmo lento. O universo leva tempo para se formar e para se estabilizar. A vida também leva tempo para se estabilizar, para alcançar o equilíbrio. E nós estamos no meio do processo. E a gente começou, a minha geração, a nossa geração, nós chegamos aqui, a coisa já estava caminhando. E a gente vai sair daqui e as coisas vão continuar caminhando, mas esse caminhar no período de nossas vidas é muito pequeno e às vezes a gente olha e não consegue ver o progresso. Mas o progresso está acontecendo, né? Como eu disse antes, depois de 1 milhão de anos, o primeiro evento que aconteceu de grandeza planetária foi a chegada do príncipe planetário. Veja que a metade da existência da humanidade, eles não tinham nada. Assim. Eles estavam sobrevivendo, se matando, tentando ocupar os espaços, tentando sobreviver, se defendendo de animais, se defendendo de outras tribos e se promiscuindo com outras raças. Era o caos, né? Isso sim, a gente poderia dizer, nossa, 500 mil anos não aconteceu nada.
Mas tudo isso era necessário para que a humanidade se fortalecesse como raça, se espalhasse pelo mundo, até que então veio o príncipe planetário. Todo o trabalho do príncipe acabou sendo interrompido por conta da rebelião, porque o nosso príncipe aderiu à rebelião, e aí tudo que estava sendo feito foi interrompido. Depois disso, o próximo evento foi há 37 mil anos, com a chegada de Adão e Eva, e 100 anos de trabalho aqui, eles acabaram falhando, então não durou praticamente nada. Há 4 mil anos, né, pouco menos de 2 mil anos antes de Cristo, veio para cá então Maquiventa Melquisedeque. Ele veio preparar o caminho para a vinda do Filho Criador. Então se estabeleceu na Mesopotâmia, treinou vários líderes, vários mensageiros, missionários, e mandou pelo mundo, e foi ele que deu início então às primeiras religiões que nós conhecemos, através dos seus ensinamentos. E há 2027 anos, contando de 2021 até o ano -7 do nascimento de Jesus, são 2027 anos. E há apenas 87 anos recebemos a quinta revelação. Então eu fiz um gráfico aqui, mas antes de mostrar esse gráfico, eu vou falar sobre o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem falhado. O livro diz que o trabalho do casal de elevadores biológicos por um período de 10 mil anos é suficiente para a vinda de um filho magisterial. Então, vamos imaginar, Adão e Eva vieram há 37 mil anos. 10 mil anos depois, ou seja, 27, 28 mil anos, teria vindo um filho magisterial. E aí, com certeza, a gente estaria em outro patamar, em outro estágio. Então, assim, todos esses eventos, a rebelião de Lúcifer, a queda do príncipe, a queda de Adão e Eva principalmente, contribuiu muito para que o nosso planeta se encontre ainda hoje lidando com tanto mal no mundo, com tanta dificuldade, com tantos problemas, apesar de tudo que a gente já evoluiu. Era para a gente estar muito mais adiante. Porque o livro diz que 10 mil anos na dispensação desses elevadores biológicos seria o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa. Outra informação que temos é que o processo industrial, aquilo que aconteceu agora na Revolução Industrial, teria iniciado lá, 37 mil anos no passado. Então, já imaginaram o quanto a gente estaria avançado? A gente já teria superado todos esses problemas. Principalmente hoje, que estamos lidando, por exemplo, com um vírus, né, e que está matando tantas pessoas, e já matou tantas outras pessoas no passado, muitos outros tipos de vírus, né, muitas pandemias que já aconteceram. Tudo isso aconteceu e continua acontecendo porque nós perdemos o trabalho desses elevadores biológicos. Nada disso seria realidade para nós hoje, na atual conjuntura, se eles não tivessem falhado. Então, muito se deve principalmente a essa queda, né? Porque a gente teria, então, aí, ó, há 28 mil anos tivesse vindo o filho magisterial, então a gente já teria aí 28 mil anos de uma evolução moral e espiritual que é promovida por esse filho magisterial. Provavelmente a gente já estaria numa era de luz e vida inicial, né? Claro que tudo isso são conjecturas de se tivesse sido diferente, mas é o que a gente pode supor com essas informações, né? E aí o mundo se perdeu novamente com a queda de Adão e Eva. Tudo que tinha a crescer se perdeu. A gente, para você ter uma ideia, a cidade mais antiga que a gente tem notícia, Göbekli Tepe, tem 12 mil anos. Então é muito recente, considerando que as nossas primeiras cidades poderiam ter sido iniciadas lá na época de Adão e Eva, né? A invenção, aqui a gente vê que há 5.400 anos que surgiu a escrita, que a gente tem informação de registros escritos pelos sumérios. Então, tudo ficou para um tempo muito recente. A gente ainda ficou mergulhado naquela vida primitiva por muitos e muitos anos. Então, somente agora, com a invenção da escrita, depois das primeiras cidades,
Aí vem a Revolução Industrial, e que deu um boom no crescimento. Então, nos últimos 200 anos, o mundo evoluiu bastante. A gente, às vezes, a gente não para olhar o quanto as coisas melhoraram de 200 anos para cá. E olha que nós estamos aqui há 1 milhão de anos como raça humana, mas as coisas só começaram a entrar nos eixos há 200 anos. Então, realmente é muito pouco tempo para a gente ter conseguido consertar o mundo, né? A gente ainda precisa trabalhar muito para isso. E o livro de Urântia foi entregue há 87 anos. Sabemos, através do mandato de publicação, de que ele foi entregue antes do seu tempo, para que pudesse formar um alicerce, uma fundação. Então, haverá um momento que o livro de Urântia irá alcançar o mundo inteiro. Ainda não é o momento, mas haverá esse momento. E aí a transformação do mundo irá acontecer. É o que eu acredito, né? Claro, isso demanda fé, mas é o que eu acredito. E com toda certeza, essa revelação vai produzir aquela transformação maravilhosa que foi interrompida lá com a queda de Adão e Eva. Esse gráfico que eu queria mostrar aqui é um comparativo. Se a gente pudesse separar, pegar esse período de 1 milhão de anos, e pudesse colocar no calendário de um ano, só para a gente ter uma noção de tempo. Olha só, vamos imaginar que Andon e Fonta teria surgido aqui no dia 1º de janeiro, né? Eu coloquei 1 milhão de anos em um ano. Então, no dia 1º de janeiro foi o nascimento de Andon e Fonta. A primeira ajuda celestial que essa humanidade recebeu, vamos dizer assim, de um governo planetário, foi no dia 2 de julho desse período. Ou seja, a metade do ano havia se passado até a chegada do príncipe planetário. Depois disso, o próximo evento, que é do príncipe planetário, nós temos a rebelião de Lúcifer, que aconteceu aqui, ó, no dia, seria equivalente a 20 de outubro. Vamos imaginar que nós estamos aqui no dia 31 de dezembro, né, porque é 1 milhão de anos atrás. Próximo evento aqui de Adão e Eva seria no dia 18 de dezembro, ou seja, já no último mês que Adão e Eva vieram. Se eles não tivessem falhado, a gente tivesse um filho magisterial aqui, ó, ele teria vindo em seguida, logo no dia 21 de dezembro, ele teria vindo, se não houvesse ocorrido a falha de Adão e Eva. Mas nós sabemos o que aconteceu. Melquisedeque, então, seria 30 de dezembro, nessa ideia aqui. Jesus e o livro de Urântia teria vindo, então, no dia 31 de dezembro. Ou seja, como se a gente estivesse ainda no mesmo dia desses dois últimos eventos. Jesus teria vindo às 6 horas, 14 minutos e 36 segundos, fazendo esses cálculos aqui. E o livro de Urântia teria chegado às 23 horas, 14 minutos e 16 segundos, ou seja, apenas a 46 minutos de nós, do momento em que nós estamos. Então, por que eu fiz essa brincadeira aqui? A gente tem uma noção de que, às vezes, estamos com aquele receio de que nada está acontecendo. Mas é porque o processo leva tempo para acontecer. E se a gente for comparar todo o processo evolucionário da humanidade, as melhores coisas estão acontecendo agora. É por isso que o livro diz que Urântia está no alvorecer de um evento fantástico de crescimento, de expansão, né? Então a gente só precisa compreender que as coisas estão acontecendo, o seu tempo, e que está caminhando sim. É a nossa visão limitada no tempo que faz com que a gente, às vezes, pense que as coisas estão ruins. Além do que, nossa mídia, as redes sociais, acabam se alimentando, sendo compartilhadas aquelas notícias que são as piores notícias. É o que mais se publica nos jornais, na TV, são as catástrofes e as coisas ruins. Por exemplo, acontece alguma coisa ruim, a televisão fica 2, 3 dias se alimentando daquilo, remoendo e mostrando de novo e repetindo, porque é o que dá audiência, né? Então, apesar de tudo isso, né? Apesar de todo esse atraso, de todos esses eventos que aconteceram e que fizeram com que a gente
perdesse o compasso e ficassem atrasados em relação a outros planetas, né? O que o livro de Urantia fala sobre o progresso de uma civilização? Como é que nós estamos reagindo diante dessas duas grandes quedas, né? Do príncipe planetário e depois de Adão e Eva? Nós estamos progredindo ou estamos regredindo? Ou, quem sabe, nós estamos parados? Será que é isso? Será que estamos regredindo? Então, vamos ver. O livro diz que a economia, a sociedade e o governo devem evoluir se querem permanecer. As condições estáticas em um mundo evolucionário indicam decadência. Apenas perduram aquelas instituições que se movem para frente, junto com a corrente evolucionária. Em um outro documento diz assim, que o programa progressivo de uma civilização em expansão abrange esses 12 passos aqui, que são a preservação das liberdades individuais. Será que nós avançamos nesse aspecto? Quanto tempo tem? Em 1948, se não me engano, é que a ONU foi criada, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e que foi realizada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é muito recente, mas nós já caminhamos nesse sentido, sobre a questão de preservar as liberdades individuais, né? A proteção do lar, falando aqui no nosso caso, do nosso país, isso está muito bem detalhado no nosso artigo 5º da Constituição Federal, né? Isso lá tem os artigos que falam sobre a proteção do lar, sobre o lar ser inviolável, né? Então, isso também é importante. A promoção da segurança econômica. Nossa Constituição também fala sobre isso, sobre preservar a segurança econômica do país. Sobre a prevenção das doenças. O quanto nós já caminhamos nesse aspecto? Já produzimos diversas vacinas. O Brasil é um dos países que tem referência nessa questão de vacinação, mas no mundo inteiro a vacinação tem produzido grandes frutos. Muitas pessoas deixaram de morrer em virtude da vacinação e também da prevenção. Então, nós temos um sistema hoje, apesar de ter seus defeitos, com certeza dá para apontar muitos defeitos, mas considerando o que nós tínhamos antes, hoje nós temos sim um sistema de prevenção de doenças bem avançado. Ainda há muito a melhorar, né? Mas quando a gente olha a linha do tempo, a gente vê o quanto isso já avançou. A educação compulsória, isso é outro avanço que nós temos no nosso país. Toda criança, por lei, é obrigada a estudar, né? Então, isso é um avanço muito grande. O livro de Urantia fala isso, coloca isso na lista das coisas mais importantes, de que a educação deve ser compulsória, não deve ser voluntária, não. É obrigado a ir para a escola, né? O emprego compulsório. Nesse aspecto aqui, nós não avançamos ainda, né? Não há nada nesse sentido de que eu obrigue uma pessoa a trabalhar. Na verdade, nós ainda estamos num estado que privilegia a pessoa que não trabalha, dando a ele benefícios, né? Então, é necessário que a gente caminhe nesse sentido, de você pode até ajudar no momento de dificuldade. Você não pode perpetuar a pobreza, fazendo com que a pessoa se sinta confortável e satisfeita não trabalhando, porque o Estado está mantendo. Isso é um problema que nós temos muito sério no nosso país. A utilização proveitosa do lazer. Então, nós temos, sim, utilizado principalmente os esportes como forma de lazer. Isso também é um grande avanço, precisa melhorar bastante. Cuidados pelos desventurados. Nós temos também leis que protegem pessoas que sofrem, no caso, por exemplo, de pessoas com deficiência, que são, o Estado tem programas de auxílio, né, até como a lei, por exemplo, do benefício de prestação continuada, mesmo pessoas que não contribuem, em caso de uma deficiência, um acidente, alguma coisa assim, ela recebe ajuda. Então, o nosso Estado, sim, tem um cuidado pelos desventurados. Não pode transformar o saudável em um desventurado, né? Como eu disse lá no tópico 6. O aperfeiçoamento da raça. Isso é outro aspecto também que nunca foi discutido, e talvez não vá ser discutido tão cedo,
porque envolve questões morais e a gente ainda tem muito bloqueio nesse aspecto com relação a aperfeiçoamento de raça, principalmente porque tivemos uma experiência desastrosa que não tinha nada a ver com aperfeiçoamento de raça, mas usou essa bandeira de raça melhor, de raça superior, de raça inferior, como foi o caso de Hitler. Então, hoje, quando se fala se alguém levantar alguma coisa sobre aperfeiçoamento de raça, já vai citar, né, o Holocausto, que não tem nada a ver com aperfeiçoamento de raça, que foi uma coisa, né, na verdade, interracial. Hitler, ele tinha algo contra os judeus, e não é o aperfeiçoamento de raça que eu vejo, que o livro de Urântia fala, você, dentro de uma mesma nação, você tem pessoas que têm maior e menor capacidade. Então, é estimular aquelas pessoas de maior capacidade, né? Então, eu entendo nesse aspecto. E melhorar o seu povo de um modo geral. Não tem nada a ver com você destruir um ou outro, nem individualmente, nem como nação. Tá? A promoção da ciência, nós temos leis que estimulam o desenvolvimento científico e também da arte. A promoção da filosofia e da sabedoria, isso não é uma coisa que tem sido também tratada pelo Estado, praticamente tem sido alguns movimentos que atuam paralelamente, né? Alguns institutos, algumas fundações, algumas organizações não governamentais podem até estar rascunhando alguma coisa nesse sentido. O próprio movimento Urântia é um movimento que se alicerça na filosofia, na sabedoria, é o que o livro de Urântia nos ensina a procurar, a buscar, né? A estudar. Então, talvez o movimento Urântia seja o embrião dessa frente aí, de promover filosofia e sabedoria. E a ampliação do discernimento cósmico também, eu acredito que irá acontecer com o crescimento, com o avanço da revelação. Bom, eu fiz uma listinha de coisas, né? Uma das coisas que eu citei aqui foi a questão das doenças, né? E uma das coisas que o mundo melhorou bastante, mas muito mesmo, foi nessa questão das doenças. Ainda estamos sofrendo? Sim, ainda há muitas doenças a serem vencidas, mas se a gente olhar para trás, o que a gente já conseguiu, né? Eu coloquei nesse gráfico aqui os últimos 100 anos. Se você tivesse nascido 100 anos atrás, você teria nascido numa época que não tinha insulina, ou seja, as pessoas que tinham diabetes simplesmente morriam. Hoje, a diabetes é praticamente uma doença controlada. As pessoas têm diabetes, mas controlam lá o nível de glicose através da insulina e elas conseguem viver. É claro que tem alguns casos mais complexos, mas a grande maioria das pessoas conseguem lidar, né? A aposentadoria só surgiu em 1923, então quem nasceu 100 anos atrás não teria também, não sabia nem o que é aposentadoria. A pessoa envelhece, não consegue trabalhar, ela podia morrer de fome se não tivesse ninguém para cuidar dela, né? Houve uma época em que as coisas eram resolvidas na base do duelo, né? A lei do mais forte. Quem era mais rápido no gatilho vencia a disputa. E muitas vezes essas disputas eram forjadas, não havia desonra, não havia ofensa nenhuma, mas forjava a disputa para o cara poder matar alguém que tinha uma certa propriedade, né? Então, as pessoas chegavam, tomavam as propriedades, tomavam a mulher, os filhos, escravos, e fazia, né? Então, você não tinha quem recorrer, era assim, você vai desafiar o cara com um duelo, é o máximo que você pode fazer, né? Em 1925, por exemplo, ainda aconteciam duelos. Foi o último duelo em Portugal que eu tive de informação. Mas parece que, por exemplo, no Uruguai, até 1980, ainda tinha na lei lá a questão do duelo, apesar de não acontecer mais, mas a lei ainda falava do duelo. A televisão foi de 1926. A penicilina, né? Quem é que nunca tomou uma bezetacil? Só se você for muito novo, né? Aí não terá tomado uma bezetacil, mas a penicilina salvou, não sei nem, assim, eu não tenho os dados, mas antigamente a gente não tinha nada, nenhum antibiótico. Você podia pegar uma infecção e ia morrer, não tinha como combater isso. Aí a penicilina, então, foi o primeiro antibiótico que a gente conseguiu, então, controlar muitas infecções.
Em 1932 é que surge o voto feminino. Em 35, analgésico. Já pensou? Você tem uma dor de cabeça, você não tem nada para tomar. Você tem que esperar passar. Né? Em 48 surgem os direitos humanos. Só em 60 surgiu o anticoncepcional. Né? Em 67, o transplante de coração. 80, o computador. Em 2000, a descoberta do genoma humano. Então, coisas que a gente tem hoje que são muito valiosas e que pouco tempo, 100 anos no passado, a gente não tinha. E se a gente voltar um pouco mais, se a gente voltar 200 anos atrás, então não existia nem a fotografia, as mulheres não tinham direito a estudar, não existia a lâmpada, na iluminação, eletricidade, não existia o telégrafo, a anestesia só foi descoberta em 842. Imagina uma pessoa que, sei lá, está com um dente, né? Uma dor de dente, assim, não tem anestesia, você vai ter que arrancar ali na marra, né? E vai ter que aguentar. Ferimentos como cortes ou quebrar um osso, você não tinha o que fazer. Não tinha anestesia, a medicina muitas vezes tratava as pessoas com sangrias, né? Com sanguessugas, não tinha muito o que fazer. A escravidão, aqui no Brasil, por exemplo, ela foi a Lei Áurea de 1888, e mesmo depois da Lei Áurea ainda permaneceu a escravidão por um tempo, meio camuflada, mas ainda existia. Né? O automóvel também dessa época, os primeiros automóveis, né? Não sei se dá para chamar aquelas máquinas meio tão rudimentares como automóvel. O raio-x em 1895, o avião em 1906, a eletricidade residencial, se tem notícias que no Rio de Janeiro foi o primeiro lugar onde teve eletricidade residencial, foi instalada em 1909. A geladeira, então, em seguida, com eletricidade, surge a geladeira. Bom, então é só para a gente ver o quanto o mundo mudou de 200 anos para cá. E às vezes a gente fica com essa impressão de que o mundo está de mal a pior, porque está muito pior hoje, porque, nossa, você vê os noticiários da TV, só passa coisa ruim. Mas é porque realmente os noticiários focam nas notícias ruins, mas tem muita coisa boa acontecendo. E quando a gente olha para o mundo como um todo, como humanidade, a gente pode então ver o quanto a humanidade evoluiu. Aqui ainda tem mais uma lista, né? 1270 os óculos, só descobriram as bactérias em 1675, são coisas anteriores a 200 anos, né? A primeira vacina que tem notícia é de 1796, pouco menos de 300 anos. Aqui eu tenho uma tabela que eu coloquei para falar sobre como as vacinas reduziram a mortalidade no mundo, né? Olha só, a vacina da varíola foi descoberta em 1796, que é essa aqui. E ela reduziu em 100% a mortalidade. A difteria reduziu em 100%. A do tétano reduziu em 98%. Coqueluche, poliomielite. É muito recente a polio, né? Paralisia infantil. Na minha infância era comum ver pessoas com paralisia infantil. Hoje não temos mais. O último caso de paralisia infantil no Brasil tem registro, acho que é de 86, se não me engano. Então, assim, tudo isso aqui é um avanço que aconteceu por conta da descoberta das vacinas. Esse gráfico aqui, eu encontrei isso aqui na internet. Diminuir aqui, eu não sei se essa janela atrapalha vocês aí. Essa janelinha preta que aparece aqui para mim. Então, aqui, esse gráfico, eu encontrei esse artigo, está nesse link aqui, depois posso passar para vocês, que diz assim, que são 7 gráficos que provam que o mundo está se tornando um lugar melhor. Eu não vou mostrar tudo, mas esse gráfico aqui, esse primeiro aqui, mostra democracia. A democracia, em 1816, era praticamente zero. Hoje, no ano, esse aqui é de 2015, esse gráfico, mas nós já alcançamos mais de 50% dos países no mundo já estão em democracia, e alguns em um momento de fase de transição, né? Então, isso é um grande avanço. A gente vivia governos totalitaristas na época. Esse gráfico aqui mostra um comparativo entre pobreza e riqueza.
Às vezes a pessoa pensa, a fome continua, a pobreza continua. Sim, realmente continua. Mas se a gente for olhar aqui, de 1820 para cá, 200 anos no passado, olha, essa faixa vermelha aqui, ó, pessoas vivendo na extrema pobreza. E a verde, pessoas vivendo na riqueza. Fora, riqueza não, mas fora da extrema pobreza. As pessoas têm o que comer, têm o que vestir, onde morar, né? Então, olha só o que aconteceu. As pessoas vivendo na extrema pobreza, esse número foi reduzindo. Ó. Esse gráfico é também 2015. E as pessoas fora da pobreza foi aumentando. Por que esse gráfico aumentou para o alto? É porque a população mundial aumentou, né? Nós estamos aqui com 7 bilhões de pessoas. Então, aqui com 1 bilhão de pessoas, a grande maioria estava na pobreza extrema. Hoje, a grande maioria está fora da pobreza, né? Ainda tem, mas já reduziu muito e isso continua reduzindo. Esse gráfico aqui mostra a expectativa de vida. Também, vamos botar aqui, ó, de 200 anos para cá, 1800 para 2000. Olha só, a gente tinha aqui fala de Europa, Oceania, Américas, Ásia, o mundo está aqui nessa faixa azul aqui do meio, né? Mas olha só como era no mundo a média de vida. Estava entre menos de 30 até 35 anos. Isso era o tempo de vida das pessoas, expectativa de vida. E hoje, como é que está? Nós simplesmente dobramos a expectativa de vida. E as pessoas falam hoje que existem estudos que dizem que a geração que está nascendo agora pode viver até 120 anos, inclusive. Então, esse gráfico continua crescente, com controle de doenças, com transplantes, com vacinação, com tratamento para muitas doenças que eram fatais. Então, tudo isso continua aumentando. E essa taxa aqui mostra a taxa de fecundidade. Assim, Neemias, mas já que as pessoas estão morrendo menos, estão vivendo mais, o mundo está alcançando uma população assim, insustentável. E realmente nós estamos em um gráfico crescente de população. Mas alguns estudos da ONU já acreditam que essa população, lá no final do século, no ano 2099 para 2100, a gente terá alcançado uma estabilidade. A gente ficará na casa dos 11 bilhões e vai permanecer ali. Por quê? Porque a taxa de fecundidade também está diminuindo. Aqui nos países africanos ainda tem uma alta natalidade. E alguns países do Oriente Médio ainda tem muita natalidade alta. Mas o resto do país já não tem mais. É 1 filho, 2, 3, né? Então, assim, isso também está mudando. O número de filhos em cada família está sendo reduzido. Já reduziu bastante. No nosso país, por exemplo, vocês podem ver que avós, bisavós tinham muitos filhos. Os pais, e hoje, a geração de hoje, já não tem mais essa quantidade de filhos, como 10, 15 filhos, né? Então, isso reduziu. Se não fosse isso, se a gente continuasse na mesma taxa de natalidade e as pessoas vivendo cada vez mais, imagina quantas pessoas a gente não teria no mundo hoje, né? Estamos aí com mais de 7 bilhões, logo iremos alcançar 8 bilhões, mas e se a taxa de natalidade continuasse a mesma de 100 anos atrás, né? Então, isso também é um avanço, o controle de natalidade, que esse gráfico chama de taxa de fecundidade. Nesse gráfico aqui mostra como muitas doenças, né, foram controladas e a redução da incidência dessas doenças. Aqui nós temos o tétano, difteria, poliomielite. Enquanto sobe o gráfico da vacinação, automaticamente desce o número de mortes por conta dessas doenças. Esse aqui é mortalidade infantil. Veja quanto mudou. Aqui não está nem falando de 200 anos, é de 55 para cá, do ano que o livro de Urântia foi impresso, tá vendo? Aqui nós tínhamos 20,3%, porque, ou seja, a cada 1.000 nascidos, 20% morria de crianças, né? E olha só como foi caindo. Esses dados de 2012 aqui, ó,
1,4%, ou seja, de 20% caiu para 1,4%. Aqui nós temos um gráfico que fala sobre guerras e conflitos e como isso tem sido reduzido. É claro que muitas pessoas se assustam, apesar da gente não ter mais tantos conflitos, a gente tem a iminência de um grande conflito, né? A iminência de uma guerra nuclear assusta muita gente. Isso realmente é algo que assusta o mundo, porque apesar da gente não ter os conflitos, mas as nações estão armadas até os dentes, né? Então, a Rússia, por exemplo, tem 7.000 armas nucleares, Estados Unidos tem 6.800, aí depois tem a França, a China, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel, Coreia do Norte, o número de ogivas nucleares. Isso é algo que nos preocupa, né, naturalmente. Mas será que eles, apesar de eles terem essas armas, será que existe um risco da gente realmente entrar numa terceira guerra mundial, numa guerra nuclear capaz de destruir o mundo inteiro? Porque realmente é possível, né? Se cada um começar a lançar ogivas um contra os outros, né? Estados Unidos lança ogiva contra a Rússia lança contra os Estados Unidos, aí vira o caos. Pode destruir realmente o mundo. Mas o que a gente pode tirar de informação disso tudo? Eu encontrei uma reportagem na revista Super Interessante, que o título era assim: 10 ocasiões em que o mundo quase acabou. Por quê? Porque por um triz não iniciou uma guerra nuclear. E aí eu fui ler sobre esses eventos e realmente, olha, até me arrepiei na hora que eu estava lendo, porque parece assim que por um lance de sorte aquilo não aconteceu. Sabe, cada um desses 10 eventos, depois vocês eu posso passar o link, cada um desses 10 eventos é assim, sabe, quase aconteceu. E aí, por um detalhe, não acabou que não aconteceu. Eu vou ler só um evento desses, porque são 10 e a gente gastaria muito tempo, mas eu vou ler só esse evento aqui, que é um dos 10 que foi narrado nessa reportagem. Essa bomba aqui, ela é a Mark 39, é uma bomba atômica, ela pesa 3 toneladas e ela tem o equivalente entre 3 e 4 megatons, né, de potência. Então, ela é uma bomba perigosíssima. E aí a reportagem diz o seguinte: 2 bombas atômicas Mark 39 foram lançadas sobre a cidade de Goldsboro, na Carolina do Norte, em 24 de janeiro de 61. Elas tinham 3 e 4 megatons, pesando 3 toneladas cada. Somadas, eram 350 vezes mais poderosas do que a Fat Man que arrasou Nagasaki. Ou seja, aquela que caiu em Nagasaki, essas duas aqui seriam 350 vezes mais poderosas. Mas esse lançamento dessa bomba não foi um ataque inimigo. Um bombardeiro estratégico, o Boeing B-52, fazia um voo de rotina quando um vazamento de combustível provocou uma explosão no ar, e as bombas foram ejetadas e lançadas para o chão. A sua queda foi amortecida por paraquedas, mas documentos do governo dizem que uma das bombas arrebentou-se ao chocar com o solo e chegou muito perto de explodir. 3 dos 4 mecanismos de segurança foram rompidos. Então, assim, ela tem mecanismo de segurança para não explodir acidentalmente. Mas 3 desses mecanismos foram rompidos e, por um mecanismo, essa bomba não explodiu. E ela destruiria praticamente o estado inteiro da Carolina do Norte, né? Então, por que, quando você olha esses 10 eventos, assim, nossa, será que esses 10 casos foram só coincidência de a bomba não explodiu, Tem outro caso que um funcionário estava trabalhando lá na Titan 2, que é uma bomba poderosíssima também, que os Estados Unidos tinha, e o cara estava lá no alto, 30 metros de altura, na ponta do míssil, e ele deixou cair uma ferramenta. Essa ferramenta bateu e furou o reservatório de combustível na base do míssil. E aí, quando furou, vazou o combustível, pegou fogo, e depois esse negócio explodiu. Todo o combustível que estava lá explodiu.
mas a bomba não explodiu. Assim, é curioso como aquela bomba atômica que estava ali, que poderia destruir, sabe, uma parte enorme dos Estados Unidos, ela não explodiu. Era um dos maiores bombas que os Estados Unidos tinha na época, esse Titan II. Então, assim, você vai lendo esses eventos e a gente fica assim, nossa, como é que isso foi evitado, né? Então, a gente realmente tem muitas bombas nucleares. E se você pesquisar no Google, você vai ver que tem muitas informações assim, os OVNIs evitaram uma guerra nuclear. Ou então, assim, ETs estão desligando armas nucleares, né? ETs desarmaram armas nucleares nos Estados Unidos e na Inglaterra. São informações que a gente encontra aos montes. É claro que tem muita gente da teoria da conspiração que utiliza essas informações e praticamente a resposta que eles dão é que são alienígenas que estão fazendo isso, né? Eu, particularmente, acredito que esses fenômenos de OVNIs, Neemias, né, é uma opinião pessoal minha, eu acredito que sejam causados pelos seres intermediários e não por seres humanos de outros planetas que estejam nos visitando. Porque é muito interessante. O livro Durante fala sobre os seres intermediários e tem algumas coisas que se encaixam perfeitamente. Por exemplo, eles atingem a velocidade de 599.580 km por segundo, ou seja, 2 vezes a velocidade da luz, o dobro da velocidade da luz. Então, eles estão muito rápidos. Outra coisa, eles são mononciais, então estão invisíveis, mas eles podem se tornar visíveis quando eles querem, né? E se eles, seres mononciais, que estão aqui no nosso planeta há 500 mil anos, os primários estão há 500 mil anos, os secundários estão há 37 mil anos. Os primários, eles estão mais mononciais, mais próximos dos anjos, mas os secundários, eles são mais materiais e mais próximos dos homens. Ambos podem se tornar visíveis, mas eles são invisíveis aos nossos olhos, de modo geral. E eu fico imaginando se esses seres, com essa idade e com todo o conhecimento que eles têm, eles não podem confeccionar objetos voadores que podem ser exatamente esses que a gente consegue ver aí. Porque eles têm conhecimento, eles têm vida, tempo de vida para isso, muito mais do que nós, o nosso tempo de vida é muito curto. O livro Durante diz que os verdadeiros habitantes do planeta são os intermediários, que eles estão aqui desde esse tempo todo. Nós não, a gente nasce, morre e vai embora. A gente aqui é só, vamos dizer assim, só a chocadeira, né? Na fase que a gente está aqui, a fase larval aqui, a gente nasce, passa um tempinho e vai embora. Mas quem realmente está aqui desde o início e permanece são os intermediários. O livro diz também que o principal trabalho dessas criaturas hoje é colaborar com o corpo de reserva do destino. E o corpo de reserva do destino são seres humanos, como nós, de carne e osso, que são seres escolhidos para atuar em momentos momentos chave do mundo, para proteger o mundo contra a destruição, coisas desse tipo. Então, para mim, parece muito claro que se alguém tivesse que evitar uma catástrofe nuclear mundial, os seres intermediários seriam as criaturas perfeitas para isso. Eles têm velocidade para isso, eles têm tecnologia, eles conseguem facilmente manipular a matéria, né? E o livro diz que eles estão engajados em missões importantes na Terra. Que missões são essas? Né? E mais, são mais materiais que as primárias, isso os secundários, né? E são capazes de realizar contato com o nível material da realidade. Continuando, o texto diz assim: muitos dos fenômenos materiais atribuídos aos anjos, e aí eu coloquei entre colchete aqui, eu incluo os ETs, né? O fenômeno OVNI. Então, muitos dos fenômenos atribuídos aos anjos têm sido realizados pelas criaturas intermediárias secundárias, como, por exemplo, a libertação de Pedro da prisão. O livro Durante fala que Pedro estava preso e foi dada a ordem a um anjo que libertasse Pedro. O anjo não consegue ir lá abrir a cadeia e soltar Pedro. Ele deu essa ordem, então, a um ser intermediário. Eles conseguem fazer isso, eles conseguem manipular a matéria. Bom, podemos, então, concluir aqui. Por que eu coloquei esse tema
do armamento nuclear aqui nessa apresentação. Porque eu estou tentando mostrar que, na minha visão, eu sou extremamente otimista, né? Então, na minha visão, nós estamos alçando voo. O planeta está em uma escala ascendente de evolução, acentuada, no meu ponto de vista. Mas eu não também poderia colocar só as coisas boas que aconteceram no mundo sem citar essa grande preocupação da atualidade, que são, né, essas armas nucleares, a existência delas. A gente passou por uma fase muito tensa, que foi na Guerra Fria, em que parecia que a qualquer momento iria começar. Nós vencemos isso, nós superamos isso. Então, e já passamos por muitos momentos críticos de tensão entre países, mas não aconteceu. E a gente tem informações de que algumas vezes tentaram iniciar, mas essas armas nucleares foram desativadas. Então, eu prefiro acreditar que tem alguém olhando por nós, né? Então, podemos concluir que uma guerra nuclear pode destruir toda a vida do planeta. Se acontecer, ela realmente pode. Mas as autoridades celestes permitiriam que algo assim acontecesse? E isso me fez lembrar de um trecho no livro Durante, que está no documento 51, que diz assim: caso alguma catástrofe física tornasse condenada a residência em um planeta de uma raça em evolução, os Melquisedeques e os portadores da vida instalariam a técnica da desmaterialização para todos os sobreviventes e, por meio do transporte seráfico, esses seres seriam levados para o novo mundo, preparado para a continuação da sua existência. A evolução de uma raça humana, uma vez iniciada em um mundo do espaço, deve prosseguir de modo totalmente independente da sobrevivência física daquele planeta. Então, assim, eu considero que uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, seria uma catástrofe que se encaixaria nessa situação aqui. É uma catástrofe que pode destruir o mundo e, com isso, destruir a humanidade. Pensando por esse lado, eu entendo que eles podem atuar na prevenção, não precisam esperar que isso aconteça, né? Então, assim, vai ter uma guerra mundial, agora vamos tirar todos os sobreviventes do planeta e levar para outro lugar. Se eles podem evitar que essa guerra mundial aconteça. Então, eu entendo que sim, que eles podem e que se encaixa perfeitamente nesses relatos, né, nessas informações que eu trouxe aqui para essa apresentação e que seriam, nesse caso, uma opinião pessoal minha, de que esses eventos de escala mundial, de catástrofe mundial, não aconteçam por conta da intervenção dos nossos seres intermediários, orientados, obviamente, pelos seus superiores, né? Bom, então, só para fechar, Urântia está agora, é um trecho que está no documento 195, lá no finalzinho, né? Diz assim: Urântia está agora agitada e à beira de uma das suas épocas mais assombrosas e encantadoras, de reajustamento social, estimulação moral e iluminação espiritual. Então, eu acredito que o nosso planeta está, como eu disse, em um grafo ascendente, estamos alçando voo. E tem muita coisa boa para acontecer. Já aconteceu muita coisa boa, mas o planeta só tem a evoluir. E todos esses percalços que a gente está lidando isso são meras manchas brancas em um fundo cada vez mais branco. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Podemos abrir para perguntas, se alguém quiser. Eu só gostaria de dizer que acho sua palestra muito esclarecedora. Eu concordo com a sua opinião sobre os seres intermediários. Há muitas coisas que as verdadeiras que têm acontecido, eu acho que são eles que estão ajudando, protegendo, que existe realmente um governo divino que está cuidando que esse planeta não seja destruído pela humanidade, pelo menos isso. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado. Adriano, pode falar. Neemias, gosto muito também, assim como a Jeanne falou, gosto muito dessa palestra, ela é muito esclarecedora e animadora também. Geralmente a gente vê as coisas
por um lado, pessimista mesmo, e a humanidade precisa disso, né? De ter uma visão mais clara do que nos cerca. Às vezes a gente olha só o que passa nos noticiários e o que vende é notícia ruim. Notícia boa não vende, né? Então, é necessário realmente a gente estar com os olhos abertos para a realidade positiva que nos cerca. Agora, sim, a minha pergunta é: o que é responsável, na sua opinião, por nós estarmos vivendo esses avanços? O que você aponta assim como principais motivos para que a gente possa, ou o que o livro diz, né, que nós estamos vivendo esses avanços por meio do quê? Quais seriam as principais causas? Então, é interessante essa pergunta, porque eu estou preparando um outro trabalho que eu vou apresentar na Escola Urântia na próxima quarta, né? Que fala das instituições humanas. E fala exatamente o que impulsiona o homem na busca, né, disso tudo. Pelo que eu entendo, assim, o homem ele tem suas ambições, né? Principalmente uma das suas maiores ambições é o capital, a riqueza, né? E muitos homens empreendem e muitos desses empreendimentos, mesmo buscando a riqueza, promovem o avanço, promovem benefícios para outras pessoas. Por exemplo, nós estamos falando de vacina agora, é um assunto muito atual, né? A vacina contra o Covid. Assim, por mais que existam pessoas hoje que dedicam suas vidas na pesquisa de vacinas, a gente sabe que no fundo disso tudo, eles querem produzir vacinas para vender, não é? É claro que o lucro impulsiona tudo isso. Então eu vejo que existem homens e mulheres no mundo que atuam de uma maneira, como dizer assim, de filantropia, sem interesses pessoais. Existe sim, mas o que move o mundo mesmo, de modo geral, na sua maioria, é a busca do capital. E isso, de certa forma, surge produtos, surge remédios, surge cirurgias, surge avanços. Por exemplo, quantos avanços na Fórmula 1 acabaram se tornando melhoras dos automóveis que a gente tem? Quantos avanços na corrida pelo espaço, na corrida nuclear, tudo, da NASA, acabaram descobrindo coisas que se tornaram benefícios para a humanidade no dia a dia, e de instrumentos, né? Por exemplo, micro-ondas. Então, tudo isso, assim, o homem, às vezes buscando o acúmulo de capital, ele, interessado no dinheiro, na venda do produto, mas ele acaba produzindo coisas que faz com que a humanidade avance. E, além disso, não podemos também ignorar que dentro de cada um reside o agitador do pensamento, e ele está ali impulsionando as pessoas também a um avanço espiritual, ao avanço da humanidade, a preocupação com o coletivo. Então, eu creio que são muitos impulsos que nos movem, né? Tem os impulsos mais nobres, os menos nobres, mas, de modo geral, acho que tudo caminha para o bem da humanidade. E a gente tem muitos auxílios, né? Como a gente, até como eu comentei, das criaturas intermediárias e anjos e o governo celestial, tudo tentando fazer com que a gente evolua. E cada um contribui de uma maneira. Eu não sei dizer concretamente assim o que é que faz essas coisas acontecerem. Eu acho que uma soma dos nossos impulsos espirituais com uma soma dos nossos impulsos materiais também, nossos desejos de gerar cada vez mais conforto, de vender um certo produto. E eu penso assim. Não sei o que você poderia contribuir nesse sentido. Interessante. Eu, assim, não sei contribuir, mas eu
tem um complemento para a pergunta agora. Suponhamos que os planos... Vamos voltar aí um tempo atrás, sobre a rebelião de Lúcifer e sobre a consequente adesão do nosso príncipe planetário a um plano um plano extra divino, né? Um plano que estava fora ali daquilo que foi traçado por Deus, um plano paralelo. A gente sabe que, pela leitura do livro, a rebelião de Lúcifer, ela não foi algo como a gente imagina nas nossas concepções humanas, né? De um demônio com chifre e tridente. Ele apenas não aceitava as regras e a existência de um governador em cima dele, né? Ele se submeter àquilo. Ele queria fazer as coisas de uma maneira alternativa, que ele julgasse mais eficiente, mais rápida, e eliminando a fé do povo, né? Ou seja, a submissão de um homem inteligente a um possível Deus, mas que na cabeça dele e na concepção caída dele não existia. Então, assim, na sua concepção, o mundo estaria bem e estaria se desenvolvendo caso não tivesse havido outras revelações? Seria do interesse do homem e também interesse de Caligasta fazer com que a sociedade se desenvolvesse, para que o homem vivesse, fizesse comércio e tivesse uma vida humana de forma abundante, uma forma, né, que funcionasse? Bom, eu entendo que, sim, num primeiro momento, os rebeldes, eles não queriam a destruição. Assim, eu não entendo que Lúcifer quisesse a destruição do sistema ou a morte de todos os seres. Eu entendo que ele discordava do governo e aí decidiu implementar um governo pessoal. E aí rompeu com todo o que estava estabelecido, mas eu acho que na mente, na ilusão dele, ele acreditou que o sistema dele iria funcionar melhor do que o governo de Micael. Agora, depois que ele viu que tudo desabou e que tudo foi colocado a perder, eu entendo agora que ele lá preso nos mundos lá das prisões, ele não possa fazer nada, mas Caligasta aqui no nosso mundo, sabendo que não tem mais o apoio, que Lúcifer está preso, que ele está sozinho nisso, eu entendo que ele sim torça para que o governo não dê certo, tanto que ele fez tudo aquilo para poder impedir que Adão e Eva conseguissem sucesso. Eu entendo que agora Caligasta ele quer mesmo o caos, ele quer o retrocesso. Eu entendo um tipo de vingança de que não me deixaram governar, me tiraram do poder, agora quero ver o que vai virar, né? E aí ele faz de tudo para impedir que essas coisas aconteçam. A gente vê ele atuando para fazer o casal adâmico falhar. A gente viu o livro diz que não foi ele que planejou a morte de Jesus, mas que os rebeldes sentiram uma certa satisfação. Era como se eles pensassem assim, tá vendo? Esse método que ele utiliza não dá certo. Olha o que aconteceu, né? Acabou desse jeito aí. É tipo assim, eu estava certo, né? E eu também não duvido que ele esteja trabalhando para impedir que a quinta revelação tenha sucesso. Agora, muitas das coisas que acontecem no mundo são atribuídas ao diabo, e o próprio livro de Urântia diz isso, e que ele não tem atividade nenhuma, que ele está praticamente, virtualmente, é como um vampiro sem as presas, né? Ele está virtualmente impotente, ele não há muito o que fazer. Tudo que o Caligasta pode fazer é influenciar pessoas no nível de personalidade, entre duas personalidades, né? Se essa pessoa quiser a influência maligna dele, pode sim ocorrer uma influência maligna. E esse ser humano pode fazer coisas que estejam da vontade de Caligasta. Então, eu acho que isso não é impossível. Mas entendo também que muito maior
muito mais poder tem o nosso governo celestial do que as forças de Caligasta tentando impedir. Com relação ao mundo, eu entendo que se o homem, de modo geral, não permitir ser seduzido pelas ideias rebeldes, pelas ideias de Caligasta, se a grande maioria continuar caminhando e trabalhando pela revelação, eu acho que a gente não tem risco de perder essa batalha. Mas tem que estar sempre atento, porque eu acho que ele não tá parado, né? Eu entendo que há muitas forças acontecendo que eu consigo identificar como sendo obra dele numa tentativa de minar a revelação. Obrigado, Neemias. Então, só para terminar o meu raciocínio aqui, eu poderia, então, entender que Caligasta, ele assim, como um dos planos iniciais dele, agora ele queria, assim, de forma, né, conjectural nossa aqui, ele queria que a humanidade não desse certo e passasse por dificuldades, perrengues e fosse de mal a pior. É isso? Vamos imaginar um exemplo prático, né? Vamos falar, por exemplo, da questão das guerras nucleares, né? Vamos imaginar que o Caligasta agora ele está preso aqui nesse mundo e ele não tem mais poder. Então, ele nunca vai se tornar seu príncipe planetário nem daqui nem de lugar nenhum. Então, e ele sabe que com o fim da rebelião e com o julgamento de Lúcifer, provavelmente ele também será aniquilado. Então, eu entendo que ele quer ver mesmo o pior. E se ele pudesse, não sei se essa é a intenção dele, mas se ele pudesse destruir esse mundo como uma maneira de retaliação, mas eu não sei. Tudo são conjecturas, a gente não dá para saber o que ele pensa. Eu só posso supor, né? Mas considerando o que ele fez que ele sabia que caso Adão e Eva falhassem, o planeta mergulharia num novo caos, né? Que a nossa chance era o casal adâmico, e ele não pensou duas vezes em destruir. Então, eu não consigo imaginar que ele esteja preocupado com o mundo. Eu acho que ele não tem essa preocupação. Para ele, quanto mais caos, melhor. É o que me faz pensar diante do que aconteceu na época de Adão e Eva. Mas é só uma conjectura minha, não dá para afirmar. Certo. Bom, sem querer tomar mais aqui um pouquinho do tempo, mas pelo jeito não tem ninguém levantando a mão, eu vou pedir aqui mais uma pergunta. Pode ser, Jenny? Claro, Adriano, pode perguntar. Tá, então, prosseguindo aqui nessa linha de raciocínio ainda, Neemias, pelo que você falou, então, Caligasta ele estaria, de forma assim, interessado em ver a sociedade sofrendo, às vezes passando por dificuldades. Eu compreendo o seguinte, isso não me soa muito inteligente do lado dele, porque isso faria com que os adeptos, aqueles sequazes, aquelas pessoas que têm afinidade pelo pensamento e pela filosofia de Caligasta, talvez elas virariam as costas para ele, porque elas não teriam benefício nenhum. Imagina só, se toda a humanidade passa por perrengues, por dificuldades, e nem o diabo pode ajudar ninguém. Você está entendendo? Ele tem, sim, alguma influência, e é certo que ele não pode entrar na cabeça daquelas pessoas que não aceitam, das que aceitam, ele estimula. E eu vejo que existem muitas pessoas que têm interesse por ele. Muitas vezes não abertamente, né, não de forma muito consciente, mas existem pessoas, né, não digo que são a maioria, mas algumas pessoas que têm aí declaradamente a sua mente voltada para o satanismo, para uma linha
totalmente divergente da linha de Deus. E assim, será que focar o desenvolvimento das pessoas no lado material apenas, né, de forma que deixe elas totalmente longe do desenvolvimento espiritual e focadas cada vez mais nas sensações físicas, né, de viver aqui na Terra, ter, possuir bens e proporcionar para si mesmo prazer, isso não seria uma forma de mantê-lo sempre ali, né, com pessoas cada vez mais coerentes ali com a filosofia dele, visto que o reino do céu, ele busca coisas que são de cima, né? E muitas vezes o ser humano, ele abriria mão dessas coisas. Mas a gente vê que o ser humano, ele tem sempre buscado mais a sua realização aqui na Terra. Será que isso não seria uma forma também de Caligasta ele tentar manter ali, principalmente pessoas que estão afins da sua filosofia rebelde, por isso ele ali sempre mantendo essa influência de cada vez tornar as pessoas mais materiais, menos interessadas no reino espiritual e mais interessadas no reino material, e pensando dessa forma, cada vez mais desenvolver o reino material seria algo que favorecia a vontade do povo de ficar aqui, e não de se libertar da matéria e viver uma vida espiritual. Eu não sei se eu fui muito claro, mas você concorda com essa visão de que Caligasta ele estaria interessado em proporcionar uma vida melhor para as pessoas, para que elas pudessem estar sempre mais fincadas o pé aqui nessa terra e não lá no mundo espiritual? Eu entendo a sua colocação e até considero uma possibilidade. Se for pensar como você está dizendo, ele prefere perpetuar a existência da humanidade e continuar influenciando, né, essas pessoas. Em contrapartida, nós temos uma revelação que está esclarecendo, né, iluminando a vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele seguindo por seu raciocínio, o interesse dele é continuar manipulando e mantendo as pessoas preocupadas mais com a vida material do que espiritual. Por outro lado, tem algo trabalhando contrário às ideias dele, né? Que é a iluminação que a revelação nos traz. E essa revelação está se expandindo vertiginosamente, né? É um crescimento exponencial. Então, ou seja, quanto mais a revelação se espalha, menos influenciável essas mentes serão. Então, mesmo que ele queira isso, eu ainda assim acredito que a revelação irá vencer. O que ele tem que, se pensando nele, como o que ele pensaria, a estratégia dele eu tenho que minar essa revelação. Porque senão essa influência também irá diminuir. Mas eu entendo a sua colocação, não me oponho. Eu acredito que pode ser também. O Hudson queria fazer uma pergunta? Ou comentar? Obrigado, Neemias. Boa noite, Neemias, boa noite a todos. Boa noite aí, Adriano, seus questionamentos. E justamente pelo questionamento da Adriana aí, da resposta do Neemias, que me surgiu aqui vamos dizer, produzir uma pergunta, né? Um esclarecimento. O Neemias terminou a sua palestra aí, que eu acompanhei aí, Neemias, eu peguei ela já na metade, estava resolvendo umas coisas aqui, não deu para me pegar desde o começo. Mas no finalzinho eu entendi um pouco o seu questionamento, a sua palestra, e você falou assim, aquela frase do documento 195, que fala, Urante está agora agitada e à beira de uma de suas épocas mais assombrosas e encantadoras de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. Se a gente parar para pensar que essa frase foi dita na época, né, que estava vindo as revelações, estava tendo aquele acontecimento entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, novas tecnologias. A gente pode ver também que na publicação do livro, naquela época existia muito filme bíblico, muito filme bom mesmo na época, passava muito filme. A censura ainda existia, né? Um pouco da moralidade ainda estava muito
nas músicas, né, em outras coisas. Então, assim, tinha muita coisa assim que essa frase que, para a época, na minha opinião, valeu muito. Claro que ainda vale para o dia de hoje também, né? Podemos produzir para o dia de hoje. Como o Neemias mesmo disse, o livro de Urântia está sendo divulgado pela internet, graças à tecnologia, está sendo divulgado muito mais, em amplitude. Então, assim, complementando o que o Adriano quis dizer aí, a respeito de Caligaste, ele não ter assim, aquela vontade de que o mundo continua, não a destruição do mundo, mas que o mundo tenha continuidade, mas no mundo, dá para me perceber, no mundo sem Deus, né? No mundo que não, mais assim com ateísmo, porque se a gente perceber bem, os filmes evangélicos, filmes bíblicos, diminuíram bastante, né? A censura hoje, por exemplo, antigamente filmes, por exemplo, filmes explícitos, né? Menor de 18 anos, hoje na internet você tem acesso a isso, livre. Então, assim, a gente vê que está tendo, assim, ao mesmo tempo, está tendo um crescimento da revelação, parece que está tendo um ataque também, ou contra ela, ou contra o moralismo, ou até contra o próprio Deus. Eu acredito, entendo um pouco o que o Adriano quis dizer nesse caso. Seria isso mesmo, Neemias? Então, eu acho que todo avanço ele tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Por exemplo, a gente teve muitas leis que... Vou dar um exemplo do ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por um lado, nós tínhamos casos em que crianças eram escravizadas, que eram obrigadas a trabalhar, eram oprimidas, às vezes saíam da escola para trabalhar. Então, o ECA veio para proteger as crianças e adolescentes, mas, em contrapartida, também produz muitos pontos negativos, porque tirou bastante a autoridade do pai em relação ao filho, tirou bastante a autoridade do professor em relação ao filho. Então, os avanços que acontecem na humanidade, eles é como um pêndulo, né? Às vezes você está no extremo, aí você muda para cá, você vai para o outro extremo. Até que isso chegue, enquanto o equilíbrio, leva um tempo, leva amadurecimento. Então, assim, com a liberdade de expressão, com o avanço da internet, com os meios, né, as redes sociais, então, também tem esse ponto negativo da proliferação da promiscuidade, da pornografia e tal. Tudo isso tem suas consequências. Todo avanço tem suas consequências, até que as coisas entrem no equilíbrio. Mas, ainda assim, é melhor a liberdade do que a opressão. E, aos poucos, o homem precisa aprender a lidar com essas liberdades. A liberdade sem a libertinagem, né? Sem você extrapolar os limites da sua liberdade. Mas tudo tem um preço, né? Por exemplo, a gente pode dar o exemplo de Jesus. Jesus, ele veio aqui para viver como homem, e ele, sabendo que o homem tem seu livre-arbítrio e que poderia se levantar contra ele. Então, foi um preço. Jesus acabou pagando o preço de estar como ser humano aqui. Acabou morrendo daquele jeito mais trágico. Mas, ainda assim, em nenhum momento ele mudou as regras. Assim. Ele falou assim, então, já que eu dei o livre-arbítrio e vocês estão a ponto de me matar, então, foi assim, acabou a brincadeira, ninguém vai encostar em mim. Não, então, assim, as regras são essas, e ele aceitou as regras. Então, hoje nós vivemos em uma humanidade em que a gente está avançando sobre alguns aspectos, mas isso também traz consequências. Isso faz parte da humanidade. Eu acho que eu nem atribuiria isso a Caligaste. Eu acho que Caligaste está preocupado, não é se um adolescente está olhando uma revista pornográfica, sabe? Ele está preocupado com coisas mundiais, com o avanço da humanidade como um todo, né? E isso é mais da essência do ser humano mesmo. Somos animaizinhos vivendo uma realidade finita, imperfeita, lidando com as nossas dualidades, o bem e o mal, fazendo escolhas. Então, mesmo aquele homem que, vamos imaginar que o materialismo fosse pregado pelo Caligaste e que o espiritualismo fosse o ensinamento do Durante. Vamos imaginar que a gente tivesse essas duas polaridades. O ser humano, ele está ali vivendo nem tanto de um lado, nem tanto do outro, né? Às vezes ele cede para o materialismo em algum aspecto. Quem de nós nunca cedeu para o materialismo?
né? Mas ele está buscando a espiritualidade. Então, o ajustador está ali colhendo o melhor dos frutos que aquele ser humano pode produzir. Então, por mais que Caligasta esteja lutando e consiga, às vezes, chamar a atenção para que o ser humano olhe para o materialismo e esqueça um pouco a espiritualidade, mas, em algum momento, o ajustador conseguiu produzir um fruto de espiritualidade ali, conseguiu registrar isso, e essa alma irá avançar. Então, eu acho que esses frutos oferecidos pelo mal não são capazes de corromper uma alma a ponto dela perder a sua sobrevivência. Porque não há ninguém que não seja tão bom que não tenha nada de mal, não há ninguém que seja tão mal que não tenha nada de bom. E eu acho que, no final das contas, são as escolhas morais que essa pessoa faz e aquilo que o ajustador conseguiu colher de fruto espiritual e que será registrado na alma, e essa criatura poderá ascender, mesmo com aqueles frutos ruins que, porventura, tenha produzido. Mas é um assunto longo, né? Beleza, obrigado. Jobson. Boa noite a todos. Neemias, você falou aí a respeito das criaturas intermediárias, né? Dessas criaturas que sempre habitaram aqui o planeta. Eu acredito que algumas delas devem ter aderido a partir da rebelião, assim como outras ordens de seres. A minha pergunta é até que ponto essas criaturas poderiam interferir ou prejudicar ou planejar alguma coisa má para os seres humanos? Jobson, o livro diz que todas as criaturas rebeldes, elas foram aprisionadas, né? Então, não há mais no nosso planeta nenhuma criatura rebelde, exceto duas personalidades, que é o Caligasta e o Daligasta. Mas eles são seres espirituais, eles não têm acesso ao controle da matéria, é diferente da criatura intermediária. A intermediária, ela está numa realidade entre a matéria e o espírito. Já Caligasta e Daligasta são seres espirituais. Então, assim, eles tinham, sim, antes de Jesus vir ao mundo, o Caligasta e o Daligasta, eles tinham à sua disposição essas criaturas intermediárias rebeldes, que faziam o serviço para eles. Só que depois do dia de Pentecostes, Jesus deu a ordem de que todas as criaturas fossem aprisionadas. A única exceção são esses dois, o Caligasta e o Daligasta. Então, nós não temos hoje nenhuma criatura intermediária rebelde em Urântia. Todas as intermediárias que estão aqui estão a bem da humanidade. São criaturas leais. Entendi. Então, quer dizer que assim, muitos dos fenômenos, inclusive você concorda aí que esses OVNIs, essas coisas que aparecem, muitas coisas estranhas, podem estar ligadas às criaturas intermediárias, né? E existem também muitas coisas do mal, as pessoas, os satanistas, essas pessoas acreditam e acontecem coisas que a gente não pode explicar, né? Então, já que não poderia ser as criaturas intermediárias, isso aí poderia estar ligado ao Caligasta? Não, existem muitas religiões, vamos imaginar assim, que vão por esse caminho, né? De querer fazer, oprimir as pessoas através de rituais e cerimoniais e tal. Mas não há nada que se possa provar que essas pessoas são capazes de fazer. Se você pegar todas elas, seja na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, ou no Espiritismo, ou nas igrejas evangélicas, nem para o bem e nem para o mal. Todos esses fenômenos que eles supostamente fazem, né? Ou seja, às vezes médiuns ou paranormais, ou pastores, ou qualquer uma dessas lideranças religiosas ou não, que afirmam que são capazes eles têm o poder ou para influenciar, ou para fazer com que um espírito faça isso, ou que
uma entidade, um demônio faça aquilo, tudo isso é ilusionismo, tudo isso é ilusão. Nada disso existe, nada, absolutamente nada. A ciência já cansou de desbaratinar todos esses charlatães, todos esses supostos milagres, milagre de cura, cirurgia espiritual, tudo que você vê aí que existe ou é autoenganação ou é uma enganação proposital. Utilizam de técnicas de hipnose para influenciar pessoas, utilizam de truques de mágica para poder simular cirurgias, ou que está tirando coisas dentro da barriga das pessoas, ou que está furando, cortando. Tudo são truques de mágica. Inclusive, existe um canal no YouTube de um rapaz que o nome do canal é Neuromágico. E ele faz vários vídeos explicando como é que essas pessoas fazem esses truques. E ele repete esses truques e mostra como isso é possível ser feito com truque de mágica e que muitos líderes utilizam. Então, não existe incorporação, possessão de demônios, não existe cirurgias espirituais. Tudo isso são simulações, são ilusões da mente. Se você encontrar alguma coisa que você fala assim, eu não consigo explicar isso, procura na internet, você vai encontrar alguém explicando e mostrando como aquilo é feito, né? Então, não é nem trabalho de Caligastia e também não é trabalho de espíritos e nem de pessoas mortas, nada disso existe. São crenças, às vezes as pessoas... o canal que eu falei é Neuromágico. Ele desmistifica tudo isso e desmascara muitos charlatães aí de diversas religiões. Ok, eu vou dar uma checada, Neemias. Obrigado aí pelo esclarecimento. Adriano. Meu irmão, eu vou compartilhar aqui no chat um texto para servir de base aqui para essa próxima pergunta, tá? Esse texto está no documento 111.4.4 e diz assim: o mundo interior e o mundo exterior têm um conjunto diferente de valores. Qualquer civilização está em perigo quando 3/4 da sua juventude aderem a profissões materialistas e devotam-se à busca de atividades sensoriais no mundo exterior. A civilização está em perigo quando a juventude negligencia o seu interesse pela ética, sociologia, a eugenia, filosofia, as artes, a religião, cosmologia. Ou seja, sobre o avanço, né? Basicamente o que o livro de Urantia nos ensina. Agora eu vou colocar aqui uma situação hipotética, eu vou trazer para um ambiente mais próximo da gente. Imaginemos duas famílias. Uma família, as duas famílias, elas nascem mais ou menos ali em uma situação bem parecida, financeira. Sim, pode-se dizer que duas famílias iguais nasceram em duas situações financeiras e tudo bem parecido. Uma dessas famílias, ela segue para um caminho de desenvolvimento acadêmico, onde todos os seus participantes ali, eles têm o nível superior, eles possuem um bom serviço e, em consequência de tudo isso, eles têm acesso a uma boa saúde, uma boa alimentação, um bom conforto, uma casa, um carro. Em contraparte, a outra família, ela não se desenvolveu tanto financeiramente, mas ela deu ouvidos à revelação, ela deu ouvidos a Jesus, e os seus participantes, as pessoas dessa família, elas buscam constantemente estar em contato com o seu ajustador do pensamento, a se tornarem pessoas melhores, a trabalharem em prol de um reino espiritual aqui no contexto material. Qual dessas duas famílias nós poderíamos dizer está mais avançada ou está mais próxima de uma condição ideal aos olhos de Deus? Qual delas estaria com menos
fundos, com menos manchas pretas, para trazer aqui para o tema da sua palestra? Então, eu não consigo fazer uma associação entre bens materiais e prosperidade financeira com espiritualidade. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu creio que uma pessoa que busca o crescimento material, a formação, porque com o crescimento material vem também a formação, a educação dos filhos, né? Eu, sinceramente, eu não consigo identificar esse paralelo entre desenvolvimento, crescimento da prosperidade material necessariamente diminui o crescimento espiritual. E também não acho que uma pessoa que viva na pobreza vai ter mais espiritualidade. Eu acho que não tem relação uma coisa com a outra. Eu entendo que são coisas diferentes. Você pode ter uma pessoa que viva na pobreza sem espiritualidade nenhuma, assim como você pode ter pessoas que vivam na riqueza de alta espiritualidade. Então, o que eu acho aqui é o interesse de cada um. O livro está falando assim, ele está falando sobre quando um ser humano, quando uma civilização, ela abre mão de valores essenciais. Então, ele fala assim, a civilização está em perigo quando a juventude negligencia o seu interesse pela ética, sociologia, eugenia, filosofia, arte, religião e cosmologia. Então, eu acho que a nossa juventude hoje, ela não está nesse caminho aqui. Eu vejo a juventude, é claro que existe um número, né, uma proporção de seres que não estão interessados com isso, é natural. Mas eu vejo que a grande maioria, sim, está interessada. Eu acho que, por exemplo, vou usar o Brasil como exemplo, a gente nunca leu livros como antes, acho que o crescimento, isso mostra o interesse da pessoa pelo conhecimento, né? A gente tem muitos jovens que se destacam hoje na política, inclusive, de um senso de ética bem elevado, inclusive para a idade deles, né? Pessoas que se interessam pela sociedade, pelo bem comum. Eugenia não é um assunto que se discute, isso nem para o jovem, nem para ninguém, a gente tem um trauma com essa palavra, né? Mas a gente tem muitos jovens filósofos também, a gente tem uma arte bem desenvolvida, no meu ponto de vista. A gente tem um país extremamente religioso, apesar de que isso não signifique necessariamente espiritualidade, mas falando-se em religião, cada vez mais pessoas estão procurando pela religião. Isso significa uma sede, uma busca, uma força motriz interna que está levando essas pessoas, né? E antes mesmo de Jesus, o livro sempre falou que, de acordo com que iam passando as idades, cada vez mais agitadores eram enviados para Urântia. Depois de Jesus, todos passaram a receber. Mas o livro de Urântia foi escrito há 87 anos, né, considerando 34, e o livro não fala em um decréscimo moral, ele fala dos perigos. Isso, ele não está dizendo que isso está acontecendo com a gente, ele fala desses perigos. Mas, ou seja, a gente já tinha passado por uma era de trevas na Idade Média, em que a gente esteve muito pior, e nem mesmo tudo isso o livro de Urântia considerou como sendo vamos dizer assim, uma ausência de progresso ou uma reversão no processo. Eu entendo que o livro de Urântia disse que nós estamos bem, apesar de que falta melhorar bastante. Mas, como eu digo, né, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito otimista. Eu procuro sempre ver o copo meio cheio, né? Mas não impede que as pessoas tenham uma visão diferente também, de que achar que está ruim e tal. Mas eu entendo a preocupação. Nós realmente temos que nos preocupar com isso, porque a nossa civilização depende disso. A gente precisa investir mais em educação, a gente precisa investir mais em espiritualidade, né, em praticar o amor ao próximo. Tudo isso é um processo. Mas, na minha opinião, eu acredito que a gente está melhorando a cada dia. Há cada vez mais organizações atuando em prol do próximo. A gente vê agora, em plena crise
né? Em pandemia, a gente vê quantas instituições estão alimentando pessoas nas ruas, pessoas que estão sem condições, não tem nem o que comer, e essas instituições estão alimentando. Então, não dá para dizer que que o povo não está interessado, né, pelo bem geral, pelo crescimento, pelo auxílio, pelo amor ao próximo. Eu vejo isso tudo com bons olhos, mas não podemos realmente fechar os olhos para os riscos que a sociedade tem. Temos que estar atentos para que a gente esteja sempre avançando, que nunca... Também não podemos achar que somos o último biscoito do pacote, né? E abandonar o nosso esforço em crescer. Temos que continuar sempre. E eu vejo isso acontecendo, eu vejo essa continuação. Olha para cá, estamos falando de Brasil, mas em 2001, quem conhecia o Livro Durante? Quando eu conheci o Livro Durante, não existia associação, a gente não tinha nenhum site, não tinha nenhum vídeo no YouTube sobre o Livro Durante, não tinha o Livro Durante em português. Então, assim, vamos falar só de 20 anos, o que mudou. Quantos exemplares do Livro Durante já foram vendidos só no Brasil? Né? Quantos grupos de estudos se formaram? Quantos eventos já fizemos? Né? Quantos livros já foram doados? E quantos vídeos nós temos hoje? Quantas apresentações? E esse crescimento é exponencial. Então, não é que eu esteja satisfeito com o que está, mas eu consigo ver o que aconteceu de bom e sei da nossa responsabilidade de continuar trabalhando para que continue melhorando. Não podemos baixar a guarda. Obrigado, meu irmão. Queria complementar aqui com alguma outra parte do livro. Ela diz assim, é um texto um pouco grande, ele diz o seguinte, está aqui no documento 68.2.5, eu vou começar aqui já pela metade do texto, para a gente abreviar um pouquinho. Ele diz assim, hoje, porém, a sociedade desequilibrou-se com o superacúmulo de necessidades humanas supostas. Oi, João. Deixa eu terminar aqui, que eu estou numa reunião aqui. Quando eu terminar, a gente brinca. Já. É porque o pessoal está me ouvindo aqui. Já a gente conversa, tá? Então, vou voltar aqui. Hoje, porém, a sociedade desequilibrou-se com o superacúmulo de necessidades humanas supostas. A civilização ocidental do século XX geme de cansaço sob a tremenda sobrecarga do fausto da multiplicação desordenada dos desejos e as aspirações humanas. A sociedade moderna está suportando a pressão de uma das mais perigosas fases de interassociação em grande escala e em um nível de interdependente altamente complicado. O que você entende sobre isso aqui, baseado nessa pergunta que eu fiz? Né? Porque assim, o fundo preto e o fundo branco, na minha concepção, ele tem mais relacionamento com o espiritual do que com o material. E o que você mostra na sua palestra são desenvolvimentos mais materiais. Eu acredito, na minha concepção, que esses desenvolvimentos materiais, eles independem de um desenvolvimento espiritual. E eles são um caminho que a sociedade ele precisa seguir, com revelação, com Jesus ou sem Jesus, porque senão eles ficam privados da vida. Então, assim, será que esse superacúmulo aqui de necessidades humanas, né, supostas, e esse perigo que esse trecho do livro ele fala, ele está relacionado com perigo para a nossa alma, para a nossa sobrevivência eterna? Então, eu entendo que a sobrevivência eterna é individual, né? O texto está falando, assim, de um modo geral, né? Genérico, generalizado, né? Fala da humanidade, da civilização como um todo, mas eu entendo que essas coisas são coisas que trazem consequências para o avanço da humanidade, não necessariamente para a salvação da alma. Eu entendo que a salvação da alma é uma questão de decisão pessoal, de
independente. A humanidade pode estar destruída de mal a pior, que uma pessoa ainda pode ser salva, individualmente falando, né? Mas eu preciso ler melhor esse trecho e entender o contexto, né? Aquele, ainda não tive tempo de ler todos, estava lendo, eu estava dando uma olhada. O tópico diz sobre os fatores do progresso social. Então, assim, eu acho que esse tópico aqui, acho que não abrange todos os fatores da sociedade, né? Mas, porque nós temos comércio, indústria, mas temos a tecnologia, temos muitos avanços em muitas áreas. E parece que esse trecho aqui, eu tenho que ler com mais calma, mas está falando apenas do progresso social. E que é também algo que deve ser, né, que deve ser avaliado. Eu não vou poder falar melhor sobre esse texto agora, mas eu entendo sim essa preocupação, aceito a sua colocação. Eu acho que o texto é mais pontual e a minha palestra é mais abrangente, é mais no total. Mas é um dos pontos que devem ser avaliados também. Perfeito, irmão. Muito obrigado. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do tempo disponível. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Se não for assim, gostaria que o Neemias ofereça a sua reflexão final. Obrigada para todos. Bom, pessoal, só quero agradecer, né, a presença de todos aí, a paciência. E o tema é extenso, são muitos aspectos, né? Eu tentei trazer o assunto de forma generalizada, olhando o mundo como um todo, mas há pontos, como o próprio Adriano apresentou, né? Existem situações nas quais a gente deve ter mais cuidado, né? Porque a gente não avançou em todos os aspectos. Avançamos, eu falei principalmente em descobertas, em avanço da ciência, em tecnologia, em controle de doenças, o controle da fome, o fim da escravidão. Então, muitos aspectos nós avançamos, mas há aspectos ainda que são de extrema importância que ainda precisamos avançar. Mas o tempo que nós temos não dá para abranger tudo. Quem sabe nós podemos falar algum dia especificamente sobre essa questão, né, que foi apresentada. De qualquer forma, muito obrigado pela participação do Adriano, o Hudson, o Jobson, todos que participaram. Obrigado a Dini pela oportunidade. E fiquem todos com Deus. Até a próxima.